Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Vinícius Linhares aqui. Vamos então fazer uma pequena revisão para a nossa prova de recuperação. Desejo a todos excelentes estudos, tudo vai dar certo, todos conseguirão recuperar a nota que eventualmente não foi possível conseguir durante o curso do semestre. Coragem, pessoal, vamos estudar, então vamos lá. Bom, o primeiro assunto que vamos tratar nessa revisãozinha será a tipologia textual, né? Os tipos de texto. Pessoal, a tipologia ela é encontrada, ela é discernida a partir da seguinte pergunta: por que esse texto foi produzido? Qual é o objetivo desse texto? Para que ele serve? Qual é a razão pela qual ele veio a existir? Então, respondendo essa pergunta, nós vamos descobrir então que existem basicamente 4 tipos de texto. Tá? Se o texto tem como finalidade contar uma história, ele vai ser um texto narrativo. Então, a tipologia narrativa. Tudo bem? Agora, se o texto ele existir a fim de descrever um ser, indicar seus atributos, o que ele é, o que ele deixa de ser, então será um texto descritivo, a tipologia descritiva. Tudo bem? Agora, se o texto tem como objetivo dar ordens, recomendações, conselhos, onde o texto geralmente tem bastante uso do modo imperativo, então será um texto injuntivo, também chamado de texto prescritivo. Tudo bem? Agora, se o texto tiver como finalidade dar informações, apresentar informações sobre um ser, explicá-lo, então temos um texto dissertativo. Agora, se for somente explicações, será um texto dissertativo expositivo. Se for um texto que também contém ali algum tipo de persuasão, algum elemento de convencimento, algo que deseja, algo que mostra que o escritor, né, o autor, desejava persuadir o leitor de algo, então um texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Então temos essas tipologias, pessoal. Então a tipologia ela vai ser encontrada, né, como já disse, a partir do objetivo. Se o objetivo for contar uma história, narração, texto narrativo. Indicar as qualidades de um ser, um texto descritivo. Dissertativo, passar informações, e injuntivo, se for para dar ordens ou recomendações. Tudo bem, pessoal? Basicamente isso. É bem simples. A tipologia textual é bem simples. Bora ver aqui, então, pessoal, alguns exemplos. Vamos ver aqui, então. Bora lá, então. Maria acordou cedo e saiu para trabalhar. Pessoal, o que nós temos aqui? Temos como que a narração, não é? Vai ser, então, uma história que é contada. Então, temos o quê? Um antes e um depois. Isso é importante, pessoal. Então, se o texto conter um antes e um depois, então, primeiramente, Maria acordou cedo. Esse é o primeiro elemento. E, em seguida, saiu para trabalhar. Então, pessoal, temos o quê? Um antes e um depois. Antes, ela acordou cedo e, em seguida, depois, saiu para trabalhar. Se o texto conter um antes e um depois, então temos o quê? Um texto de tipologia narrativa. Tudo bem? Tipologia narrativa. Lembra vocês, pessoal, de que é comum, isso é muito comum, que os textos contenham mais de uma tipologia, mas sempre vai sobressair, sempre haverá uma que se sobressai, que se sobressai sobre as demais. Então, essa será a tipologia principal. Nesse pequeno fragmento aqui, nessa pequena frase, temos o quê? Um antes e um depois. Então, essa é uma tipologia narrativa. É um texto predominantemente narrativo. Certinho? Próximo. Misture os ingredientes e leve ao forno. Pessoal, para que esse texto existe? Ele existe para o quê? Para orientar, para nortear o leitor. Se ele está orientando, se está norteando, está dando o quê? Instruções, recomendações, conselhos ou mesmo ordens. E percebam, pessoal, que os verbos todos no imperativo, não é? Então, misture é uma ordem. Embora aqui seja o modo subjuntivo, mas a ideia é de ordem. Leve ao forno, outra ordem. Então, pessoal, temos o quê? Um texto cujo objetivo é nortear o leitor com o uso do que? De ordens. É um texto de tipologia injuntiva. Tudo bem? Se fosse um texto descritivo, seria como? João é alto, ele tem o corpo esguio, ele anda de maneira desajeitada. Então, perceba então de que eu estou dando descrições, estou fazendo uma descrição de um ser, então um texto descritivo, ok? Agora, se eu for passar informações, né, a respeito de algo, as mudanças climáticas são reações do meio ambiente à ação humana que, de maneira
muito acentuada, joga gases. Perceba então que eu estou dando o quê? Informações sobre um tema, aqui chamado de mudanças climáticas. Então será um texto dissertativo e expositivo. E se houver lá no final, né, sei lá, portanto, sejamos mais conscientes com o meio ambiente, não joguemos lixo na rua. Então perceba então que aqui eu estou dando o quê? Estou dando elementos de persuasão. Estou colocando elementos persuasivos a fim de convencer o meu leitor de algo. Então, será um texto dissertativo, argumentativo. Tudo bem? Então, nessas duas frasezinhas temos o quê? Um exemplo de um antes e um depois, tá? É um texto de tipologia narrativa. E depois, ordens, não é? Ordens referentes a uma receita. Tipologia injuntiva. Tipologia injuntiva, ela é predominantemente encontrada em receitas, em manuais, né? Você compra no seu computador novo, ele vem com manual, né? Ligue o computador dessa maneira, conecte-o à energia. Então, perceba que são ordens. Então, se são ordens, a tipologia predominante ali vai ser a tipologia injuntiva. Também temos só a tipologia injuntiva predominante em textos jurídicos, não é? Então, nos textos jurídicos, temos o quê? Ordens, né? Temos norteamentos, orientações de como a sociedade deve funcionar, como as pessoas devem agir diante de umas das outras. Então, um texto injuntivo. Tudo bem? Então, essas são, então, pessoal, as tipologias textuais. Tudo bem? Agora, passemos ao assunto de funções da linguagem. Aqui vai ser um pouco mais abrangente. Enquanto as tipologias textuais se restringem aos textos, as funções da linguagem vão abranger toda a comunicação. Tudo bem? Então, as tipologias textuais são para textos. Funções da linguagem para toda a comunicação, seja ela textual, seja ela imagética, seja ela verbal, né? Seja ela oral, enfim. Tudo bem? Bom, a ideia é a mesma. Para qual é a função, né? Por que a linguagem foi empregada naquele momento? Tudo bem? Então, Roman Jakobson, que foi um grande linguista, foi ele que iniciou essa ideia das funções da linguagem. E ele concluiu que haviam 6. Tudo bem? São 6 funções. Temos a função referencial, que vai ser o quê? A função informativa. Então, aqui a ideia é passar informações. Tudo bem? Temos a função emotiva. O que é a função emotiva? Será a função da linguagem onde, onde a finalidade é exprimir as emoções do falante. Tudo bem? Essa função da linguagem ela tem como principal característica o uso da primeira pessoa. Então, eu acho, eu me sinto, eu penso, para mim. Essas palavras indicam a função emotiva. A função referencial tem o uso da terceira pessoa. Não é? As mudanças climáticas são reações do meio ambiente, então perceba que é terceira pessoa, certo? Função conativa, pessoal, não confundam com função conotativa, tá? Outra coisa, conotação é outra coisa, que nós já veremos. A função conativa, ela tem como finalidade o quê? O convencimento, tudo bem? Então, vai ser o convencimento. E o uso aqui predominante da segunda pessoa. Então, vai ser o quê? Faça os exercícios, estude para a prova. Então, aqui, o que eu estou fazendo é o quê? Convencendo a pessoa a uma certa atividade. Então, vai ser a função conativa. Tudo bem? Função fática. Vai ser quando ali o objetivo é testar o canal. Então, se eu escuto o telefone tocando e eu pego o telefone e coloco na minha orelha e digo alô. O que é esse alô? Eu estou testando o canal. Tudo bem? Estou testando se de fato ali haverá comunicação. Então, esse alô tem aí a função fática predominante. Ok? Saudações geralmente também são função fática, né? Oi, tá tudo bem? São função fática. Ali é a função fática predominante. Função metalinguística vai ser o quê, pessoal? Vai ser a função em que o foco está no código, tá? Geralmente é a linguagem sobre a linguagem. Então, se eu tenho um poema sobre poema, metalinguagem, função metalinguística. Se eu tenho uma música sobre música, metalinguística. Um teatro sobre teatro, função metalinguística, e assim por diante. Certinho? Então, vai ser a língua sobre ela mesma, basicamente. E a função poética terá mais um foco artístico, tá? Será uma questão mais da beleza do texto. Então, o foco é na mensagem, tudo bem? Então, se o objetivo ali não é tanto o falar, mas como falar, não o exprimir, mas como se exprimir,
então temos a função poética predominante. Naturalmente, pessoal, que as funções elas podem também estar presentes num só texto. Então, por exemplo, é comum termos poemas onde a função emotiva e a poética estão juntas, não é? Poemas líricos geralmente são isso. Então, poemas onde temos a função poética e função emotiva, porque ali o poeta deseja exprimir seus sentimentos, num só texto, tá? Mas, naturalmente, ali a predominância será da função poética. Tudo bem? Basicamente isso, pessoal. Então, temos aqui, pessoal, a catraca gira, né? Um exemplo bem simples aqui, a catraca gira. A catraca gira é o quê? É uma informação dada. Então, aqui, o foco é no contexto, então vai ser a função informativa, ou também chamada de função referencial. Então, se o foco é na informação, no contexto, função referencial. Tudo bem? Que saudade. Pessoal, quem aqui tem saudade? Eu, não é? Então, aqui o foco é onde? Nas emoções do emissor, no emissor, na pessoa que fala. Então, aqui vai ser o que? Função emotiva. Tudo bem? Bora ver então, pessoal. Atenção, mantenha as portas fechadas. Então, qual é a finalidade aqui dessa frase, pessoal? A finalidade é o quê? Convencer as pessoas a manter as portas fechadas. Função, então, conativa. Certinho? Agora, o dicionário explica a palavra. Pessoal, o que é o dicionário? O dicionário é um texto que usa língua portuguesa, nesse caso, né? Que explica o quê? A língua portuguesa. Então, pessoal, temos o caso aqui de que função? Metalinguística. Essa é uma função metalinguística ou metalinguagem, certinho? Então, as funções da linguagem elas são similares às tipologias textuais. Mas as tipologias textuais se restringem aos textos. E aqui, não somente aos textos, né? Mas também a outras formas de comunicação. Então, se eu vejo uma placa de trânsito, né, e ali tem, não sei, a foto de um cervo pulando, o que ela se indica? Passagem de animais silvestres. Ali não há palavra alguma, ali não há texto, apenas a imagem, né? Tem a imagem, não tem ali nenhuma no elemento verbal, nenhuma palavra. Mas é só ali a imagem, então ali vai ser o quê? Função referencial. Então, se eu estou dirigindo e eu vejo a luz vermelha do semáforo ligada, né, acesa, o que aquilo indica? Pare. Né? Então, vai ser o quê? Função conativa, certinho? Ainda que seja somente a cor vermelha. Ok? Bem simples. Agora, pessoal, passemos ao sujeito. Primeiramente, o que é sujeito, pessoal? Sujeito será o quê? Sujeito, cuidado. É muito comum ver as pessoas falando sujeito aqui em realização. Não é bem assim, pessoal. Tá? Embora seja aqui no texto, não é bem assim, porque justamente isto aqui é o que nós jamais escutamos. Mas, pessoal, o que vem a ser sujeito? Preste atenção no que eu vou falar agora. Sujeito é o termo da oração que vai determinar a concordância verbal. Com quem o verbo concorda, esse será o sujeito. Tudo bem? Essa aqui é a definição semântica. Ela é útil, mas também ela tem seus pormenores que devem ser explicados. Agora, pessoal, dentro do sujeito temos um termo que é o núcleo do sujeito, que vai conter como que é a parte mais importante. Tudo bem? E esse termo ele não pode ser preposicionado, ou seja, ele não pode vir com preposição, encabeçado por preposição. Tudo bem? E, naturalmente, o sujeito também não pode vir separado por vírgulas. Tudo bem? Então, basicamente, isso é o sujeito. Agora, quantos núcleos tem um sujeito? Se o sujeito tiver apenas um núcleo, apenas sujeito simples. Mais de um núcleo, sujeito composto. Ok? Agora, se o sujeito não estiver claro ali na frase, se ele estiver como que escondido, e eu precisar fazer uma inferência, então eu vou verter elementos do texto e tentar inferir para ver quem é o sujeito. Se a inferência for possível, pessoal, temos um caso de sujeito elíptico ou sujeito oculto. Agora, se a inferência não for possível, então temos um sujeito indeterminado. E, bom, existem também os sujeitos inexistentes, tá? As chamadas orações sem sujeito. Então, exemplos são que o verbo haver com o sentido de existir, tá? Então, se eu digo, há flores no bosque, é o verbo haver com o sentido de existir. Então, ali é a oração sem sujeito, tudo bem? O verbo fazer, seja com o sentido de tempo transcorrido, ou então com o sentido de percepção climática, também será uma oração sem sujeito. Então, faz 30 graus agora. Percepção climática, com o sujeito inexistente. Ou então, faz 8 meses que não a vejo. Tempo transcorrido, sujeito inexistente. E, naturalmente, pessoal, os verbos de fenômenos da natureza. Então, choveu muito. Quem choveu? Ninguém choveu. Simplesmente choveu. Oração sem sujeito. Tudo bem? Vejamos aqui, então, pessoal. O aluno chegou. Pessoal, quem chegou? Né? O aluno. Então, esse aqui vai ser o meu sujeito. Quantos núcleos temos aqui, pessoal? Um núcleo.
aluno. Então, esse é o meu sujeito. No caso aqui, é um sujeito simples. João e Maria correram. Quem correu? João e Maria. Temos aqui um sujeito, contém dois núcleos. João, Maria. Então, pessoal, temos o quê? Um sujeito com mais de um núcleo, um sujeito composto. Próximo. Fui ao mercado. Quem foi ao mercado, pessoal? Eu. Como é que eu sei que foi eu? Devido à conjugação verbal. Então, a conjugação verbal me indica quem é que realizou a ação, né? Qual o termo que determina a concordância verbal. Então, eu sei que fui eu. Como não está explícito aqui e eu consegui inferir, é um sujeito elíptico. Agora, se eu digo vive-se bem aqui, pessoal, é possível inferir quem é que vive bem? Não, não é possível inferir. Então, nesse caso, a inferência não é possível. Se a inferência não é possível, sujeito indeterminado. Tudo bem? Choveu muito, como eu disse, ninguém choveu, então oração sem sujeito. Ok, pessoal? Então, basicamente isso seria um sujeito. E, bom, vejamos aqui então. Choveu muito ontem. Quem é que choveu muito ontem, pessoal? Ninguém choveu muito ontem. Então, aqui é uma oração com um sujeito inexistente ou oração sem sujeito, certinho? Eles viajaram de ônibus. Pessoal, quem viajaram de ônibus? Eles. Então, eles é o sujeito. Quantos núcleos aqui, pessoal? Um núcleo apenas. Está explícito, sujeito simples. Ok? Precisa-se de atendentes, pessoal. Eu consigo inferir quem é que precisa de atendente? Não, não é possível a inferência. Se a inferência não é possível, então, pessoal, tem um sujeito indeterminado. Ok? Então, basicamente, é assim, pessoal, que nós vamos encontrar o sujeito. Tudo bem? Agora, o predicado, pessoal. O predicado será tudo aquilo que não é sujeito. Tudo bem? Então, eu encontro o sujeito enquanto termo da oração que determina a concordância verbal e tudo aquilo que não for sujeito será o meu predicado. Bem simples. Agora, o predicado pode ter o seu núcleo, não é? Se o núcleo do predicado for um verbo, então o predicado será verbal. Se o núcleo do predicado for um nome, não é? Um adjetivo, um substantivo, então o predicado nominal. Agora, se houver dois núcleos, predicado é o verbo nominal. Bora ver então, pessoal. Ela escreveu uma carta. Pessoal, quem escreveu uma carta? Ela. Esse aqui vai ser então o meu sujeito. Escreveu uma carta será o meu predicado, não é? Então, pessoal, temos aqui esse predicado, ok? Só arrumar isso aqui. Então, pessoal, esse aqui será o meu predicado, ok? Agora, qual é o núcleo aqui do predicado, pessoal? Escreveu, o verbo. Então, pessoal, isso aqui é que será o meu predicado. Perdão, o núcleo do meu predicado. Então, predicado verbal. Ok? Agora, pessoal, a menina está feliz. Quem que está feliz? A menina, não é? Então, a menina será o meu sujeito. Agora, está feliz. Quem é o núcleo aqui, pessoal? Será feliz. Feliz é um verbo? Não. Feliz é um adjetivo. Então, pessoal, feliz aqui vai ser o quê? Um núcleo que não é um verbo, que é um nome, um adjetivo. Vai ser um predicado nominal. Predicado nominal, pessoal, vai ser o quê, então? Um verbo de ligação, que é o que está, mais o predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito, pessoal? Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que está fora do sujeito. Aqui eu sei que o sujeito é a menina. Ponto final. Tá? O sujeito é a menina. E feliz, característica de menina, mas está no sujeito? Não. Então, isso é um predicativo do sujeito. Ok? Agora, pessoal, o atleta correu cansado. Quem correu? O atleta. E como estava o atleta? Cansado. Então, temos aqui dois núcleos, pessoal. Primeiro núcleo verbal e segundo núcleo nominal. Até porque, se eu modificar o sujeito, também terá que modificar o predicativo. Se no lugar de o atleta falar a mulher, ficaria como então? A mulher correu cansada. Se fossem as mulheres correram cansadas. Se fosse os atletas correram cansados. Perceba que esse cansado está variando, então, pessoal, vai ser uma característica do sujeito que está fora do sujeito. E, ademais, temos um verbo de ação. Então, pessoal, correu, o atleta correu cansado é um predicado verbo nominal, certo? Porque contém um verbo de ação e também um predicativo do sujeito, isto é, uma característica do sujeito que está fora do sujeito. Basicamente isso, pessoal. Muito bem, também temos que ver o assunto de conotação e denotação. Pessoal, conotação e denotação vai ser o quê? O seu sentido das palavras. Estamos agora na semântica. Então, denotação será quando as palavras, né, do texto, enfim, a palavra, está no seu sentido dicionarizado, ou seja, no seu sentido
como que normal, aquilo que traz o dicionário, tudo bem? É o sentido textual. Agora, se for sentido figurado, o que é o sentido figurado, pessoal? Vai ser quando eu uso uma figura, um ser concreto, uma coisa concreta, para me referir a uma ideia. Isso vai ser sentido figurado. Quando eu uso uma figura para me referir a uma ideia, é o sentido figurado. Figura, figurado, entenderam? E o nome disso vai ser o quê? Conotação, tudo bem? Então, um sentido contextual. Eu preciso ver o contexto para descobrir para bem compreender aquela afirmação, tudo bem? Então, depende muito do contexto. Na conotação, nós encontramos os poemas, não é? Etc., as metáforas, comparações, são todas formas de conotação, tudo bem? Então, é isso. Denotação, sentido dicionarizado. Conotação, sentido figurado, tá? Sentido expressivo, subjetivo. Bora ver aqui, então, pessoal. Temos uma questãozinha bem fácil. Frágeis testemunhos... perdão. Vou ler aqui a consinha, não é? Então, qual é a única em que todos os termos ou expressões estão no sentido conotativo, ou seja, figurado? Bora ver então, pessoal. Letra A. Frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Pessoal, o que é frágil? Frágil é algo que não possui robustez física, não é? Algo que que tem uma compreensão física não robusta. Isso é uma coisa frágil. É o sentido aqui, pessoal, das testemunhas? Eu estou dizendo que as testemunhas têm corpos frágeis? Não. A ideia aqui passada é o quê? De que o que foi dito pelas testemunhas não se sustenta diante de um júri, né? Dentro de um contexto jurídico. Então, pessoal, a ideia passada aqui é o que são ideias, afirmações fracas. Ideias, afirmações que não se sustentam no contexto jurídico. Isso é conotação. Tudo bem? Agora, eu fui sincero como não se pode ser. Pessoal, tem aqui algum sentido figurado? Não. Todas as palavras aqui estão empregadas em sentido próprio dicionarizado. Então, aqui é denotativo. O item pede em que ambas as afirmações, né, em ambos os casos, sejam conotativos. Não é o caso aqui, então, letra A não marcamos. Letra B. Instintos mais animalescos. Pessoal, instintos são animalescos, né? Instintos são realidades do reino animal. Então, aqui então, as duas palavras são dicionarizadas. Aqui não tem conotação. Agora, coração na mão. O que é coração, pessoal? Coração é músculo cardíaco, não é? Coração é o órgão do corpo cuja função é bombear sangue para o resto do corpo. É isso que tem na mão? O músculo cardíaco? Não. Aqui é uma figura, é um sentido figurado. Temos então, pessoal, que uma expressão conotativa para passar ansiedade, receio, angústia. Tudo bem? Mas o primeiro não é conotativo, o primeiro é denotativo. Então, letra B não marcamos. Eu fui sincero como não se pode ser. Já vimos aqui que isso aqui é uma denotação. Tá? E teus lábios são labirintos, pessoal. Teus lábios são labirintos? O que é labirinto, pessoal? Vai ser um lugar, né? Uma prisão, enfim, onde, como posso dizer, a confusão, né, a confusão espacial é esperada. Isso se aplica a lábios? Não. Então, pessoal, temos uma conotação. Ok? Frágeis testemunhas de um crime sem perdão nós já vimos, né? Agora, vinho barato, pessoal. O que é vinho? Bebida fermentada a partir da uva. Né? E barato, uma coisa cujo preço é acessível, cujo preço é baixo. Aqui é denotação, pessoal. Não se aplica isso, então o item pede os dois sentidos conotativos, então a letra D não marcamos. Letra E, coração na mão, teus lábios são labirintos. Ambas são figuras de linguagem, né? Ambas são em sentido figurado, conotativo. Então, o que? Essa será a nossa alternativa. Marcamos, então, a letra E. Passemos, pessoal. Muito bem, agora a questão da fonética, pessoal, também é uma coisa importante. Muito bem, existe uma distinção, pessoal, entre som e letra, tá? Letra é uma representação gráfica, som é uma representação sonora. Então, é normal nas línguas haver palavras com mais letras do que sons, ou ao contrário, tudo bem? Então, carro, pessoal, temos quantas letras? Temos 5 letras, não é? C-A-R-R-O, 5 letras. Agora, quantos sons? Temos 4 sons. O som do K, o som do A, o som do R e o som do O. Carro. Então, pessoal, temos 4 sons, 4 fonemas e 5 letras. Tudo bem? Então, isso, pessoal, é uma distinção importante entre fonema e letra. Letra é uma coisa, fonema é outra. Tudo bem? É comum haver palavras com mais letras do que sons. E dígrafo é o que, pessoal? Dígrafo será quando temos duas letras com apenas um som, não é?
Então, temos a palavra-chave, que tem o quê? 5 letras, mais 4 sons, uma vez que o C e o H têm o som de ch. Então, CH, pessoal, vai ser o quê? Um dígrafo, porque são 2 letras com um som único. A mesma coisa pássaro, a mesma coisa terra, né? Então, o RR vai ser um dígrafo. O RR em carro será um dígrafo. Tudo bem? Agora, pessoal, as formações de palavras. Também é uma coisa importante. Então, a partir dos morfemas, que são o quê? Unidades da língua com ideias, com sentido, eu posso criar palavras novas. Então, eu tenho um radical. Pessoal, o que é um radical? Radical será quando... será a parte da palavra que contém a ideia. Tudo bem? Agora, se eu adicionar um morfema antes do radical, eu tenho o quê? Um prefixo, tá? E é um caso de derivação prefixal. Agora, se eu adicionar um sufixo, né, ou seja, um morfema depois do radical, depois da parte da palavra que contém a ideia, eu tenho aqui uma derivação sufixal, certinho? Agora, se eu precisar colocar ambos necessariamente, né, então, por exemplo, tem a palavra engarrafamento. Muito bem, qual é o radical? Garrafa, né? Garrafa ali é o radical, contém a ideia. Agora, existe engarrafa, tirando o mento? Não, não existe isso. Agora, existe garrafamento, tirando o em? Também não. Então, perceba que tanto o prefixo quanto o sufixo são essenciais para a formação da nova palavra. É um caso, pessoal, de parassíntese, tá? Ou derivação parassintética. Ok? Próximo, pessoal, temos a derivação regressiva, que é quando eu retiro uma coisa. E ao retirar uma coisa, eu crio uma coisa nova. Então, temos, pessoal, a ajudar. Então, ajudar, retiro o R, fica o quê? Ajuda. Então, quando eu tenho isso, pessoal, eu tenho um caso de derivação regressiva. E a derivação imprópria será quando, pessoal, eu mudo de classe de palavras. Então, por exemplo, eu tenho assim, andar. Andar é um verbo, não é uma ação. Agora, se eu digo, o andar dele é estranho. É verbo? Não, agora é um substantivo, devido ao artigo que vem antes. É uma derivação imprópria. Tudo bem? Composição, pessoal. Composição será o quê? Será quando eu tenho dois radicais, ou duas palavras, que eu junto para formar uma nova. Por exemplo, temos a palavra aqui gira mais sol. Girassol. Peguei duas palavras. A palavra gira e a palavra sol. Juntei as duas. Fica o quê? Girassol. Isso é uma composição por justaposição. O que é composição por justaposição? É quando eu junto dois radicais, duas palavras, sem nenhuma perda fonética. Tudo bem? Por exemplo, passatempo. Passa mais tempo. Juntei as duas, criei uma coisa nova, não houve nenhuma perda. Então, pessoal, é uma composição por justaposição. Agora, se a composição acarretar alguma perda fonética, temos uma composição por aglutinação. Então, pessoal, a composição por aglutinação será o quê? Quando eu junto duas coisas e ali há uma perda. Por exemplo, plano mais alto. Tem a palavra plano, a palavra alto. Junto as duas, fica o quê? Planalto. Mas, pessoal, planalto, houve a perda do O, não é? O O sumiu. Então, houve perda fonética. O nome disso é composição por aglutinação. Ok? Vamos ver, então, aqui, pessoal. Vejamos aqui um exemplo aqui, antes de terminar o assunto. Então, se, por exemplo, pessoal, eu usar aqui a palavra, imaginemos, a palavra feliz. Tá? A palavra feliz. Feliz, pessoal, radical. Tudo bem? Agora, adicionando in, que é um morfema. Ele vem antes, né? Então é um prefixo. Fica o quê? Infeliz. Infeliz vai ser o quê? Uma derivação prefixal, porque eu criei uma coisa nova a partir de a partir de um radical. Então eu criei a partir da adição de um prefixo a um radical. O nome disso é o quê? Derivação prefixal. Entenderam? Agora, felizmente. Então tem feliz, adicionei o sufixo mente. Então, pessoal, vai ser o quê? Uma derivação sufixal. Tudo bem? Então, sufixal vai ser quando eu adiciono quando adiciono um sufixo, um radical, e ele cria uma coisa nova. Felizmente. Tudo bem? Agora, infelizmente, pensemos juntos. Infelizmente. Pessoal, infelizmente, é formado por quê? Seria uma parassíntese? Vejamos. Para que seja parassíntese, é necessário que ambos, tanto o prefixo quanto o sufixo, sejam indispensáveis. Agora, infelizmente, eu posso dispensar um? Posso, não posso? Tirando mente, fica o quê? Infeliz. Isso existe, não é? Agora, tirando in, fica felizmente. Isso existe.
Então, pessoal, infelizmente, não é uma parassíntese. Porque se eu tirar um ou o outro, tem ali uma coisa existente. Tudo bem? Então, no caso de felizmente, vai ser o quê? Uma derivação prefixal e sufixal. Agora, em enriquecer, pessoal, se tirar o em, fica enriquecer. Isso existe? Não, não existe. Se tirar o er, né, fica enrico. Isso existe? Também não existe. Então, é um caso de parassíntese. Entenderam? É só fazer esse teste para saber se é uma parassíntese ou se é uma derivação prefixal ou sufixal. Muito bem, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Estudem direitinho para a prova, sem desespero. Tudo vai dar certo. Todo mundo vai conseguir uma boa nota nessa recuperação. E a nota que não foi conseguida durante o semestre será conseguida agora na recuperação. Tudo bem, pessoal? Bom estudo a todo mundo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.